Bom dia, neste momento, os amigos que vos fala aqui, o embaixador da palavra, o Delmirto Giaretta, como conhecido por Pelé. Então, eu venho falar às pessoas que qual têm assistido e ouvido a palavra do Senhor através da Bíblia Sagrada, que não desanime não, mas continue assistindo. Continue passando isso para mais pessoas, que venham fazer parte dos eleitos de Cristo Jesus. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e ela é penetrante, e ela penetra até no íntimo do nosso coração, da nossa alma, do nosso interior, para falar do procedimento correto e verdadeiro. E é isto que eu estou falando. É isso que eu estou levando às pessoas. Então, eu quero neste dia dar continuidade através da aceitação dos vídeos passados que foi feito, de aceitar o Senhor, confessar Ele, e a pessoa se torna salva. Mas só que tem os procedimentos, de acordo com essa aceitação. Que aí vem o batismo, vem a Santa Ceia, que está na palavra de Deus. Então hoje eu quero falar sobre o batismo algo, para essas pessoas também, para não pararem no caminho, e sim continuarem avante, porque diz o apóstolo Paulo que ele esquecia das coisas que para trás ficavam e avançavam para a frente, para o alvo, para as coisas que tem por vir, que é a vida eterna em Cristo Jesus. Amém? Então, vamos falar sobre o batismo. Lá em Marcos 16, o capítulo, 15 e 16, os versículos dizem assim: Disse-lhe, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Porém, quem não crer será condenado. Estes sinais irão de seguir aqueles que creem, Então, aqui também em Atos 10 e no capítulo 47, respondeu-lhe então Pedro: pode alguém, porventura, recusar água para que não sejam batizados antes que também receberam, estes também que receberam como nós o Espírito Santo, e andou. Então Pedro aqui falou, ele diz assim, então mandou que eles fossem batizados, e perguntou, devemos batizá-los esses gentios convertidos, que nasceram de novo, cujos pecados já foram perdoados, e que receberam o batismo do Espírito Santo, como nós no Pentecoste. Veja, são pessoas que já tinham recebido, como eles no Pentecoste. Mas olha as ordens que Pedro foi dando a eles. E não devemos batizá-lo, já que ninguém podia recusar a água do batismo. E esses novos convertidos e recém-batizados pelo Espírito, Pedro mandou que fossem batizados, como todos os convertidos devem ser. Então, era convertido, não era, deviam ser batizados, não, Como Pedro aqui está dizendo. Não para a salvação a alma, ou para salvar a alma, mas como um público, É público aqui, que ele nos diz aqui, melhor dizendo aqui, uma demonstração de uma boa consciência, de um testemunho, agora vem público, da obra realizada em seu interior. Cristo autorizou o batismo no nome de 3 membros da Santíssima Trindade. Lá em 1 João 5, capítulo 7, versículo. Essa foi a igreja original mãe
do cristianismo. Veja bem como você estou falando aqui, era da igreja original, mãe do cristianismo. Então, sem nenhum medo de errar, que temos na palavra de Deus, que temos falando, né? Que lindo, né? Lá em Salmos 51, o versículo, o capítulo e 3, o versículo, então ensinarei teus caminhos aos transgressores e aos pecadores se converterão a ti. O arrependimento prepara a alma para a remissão. E o batismo é o compromisso figurativo da remissão. 1 Pedro 3, o capítulo 21, versículo. O qual, figurando o batismo, também vos salva, não do despojamento da imundícia do corpo, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus pela ressurreição de Jesus Cristo. Amém? Então veja o batismo, a importância dele, né? Porque veja bem, como há anos, botamos assim, quando a gente era criança, a gente foi batizado. Só que eu não me lembro desse momento, porque eu era tão criança, né? Então foi feito desta forma. Então eu vejo a forma correta e verdadeira é aqui, como diz lá em Marcos 16, 15 a 16, que diz que é para ir por todo o mundo, pregar o evangelho, né, a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. Eu não tinha como crer, criança. Então agora eu creio. Depois que eu tenho uma idade de 12, 13, 15, enfim, uma idade maior, a gente tem uma consciência daquilo que está fazendo. E é isto, então, o verdadeiro batismo está aqui. Aquele que crê e for batizado será salvo. Então, veja bem, como aqui Paulo também, como Paulo teve essa experiência, que ele era Saulo e caiu no caminho de Damasco. Aí ficou 3 dias sem enxergar. E aí levaram ele até uma casa. E lá Deus enviou Ananias para ir lá orar por ele e restaurar a sua visão. E lá foi ele, e lá também ele foi batizado. Isso aí está lá em Atos 9, o capítulo 17 e 18, o versículo. Como Paulo foi batizado. Então veja bem como ficou para trás. É o tempo da infância. Mas sim, na hora da consciência, de discernir o certo e o errado, foi batizado. E na próxima live que eu vou fazer, eu vou falar sobre também a Santa Ceia, do Senhor, que é procedimento daquilo que Jesus fez, a expiação, morte de cruz, aceitar aquilo e ter Ele como Senhor e Salvador. E aí vem o verdadeiro batismo, e aí vem da verdadeira Santa Ceia. Então são 3 em 1, como é Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, como é uma trindade que está na Bíblia Sagrada, assim também é aceitar o Senhor, o batismo e a Santa Ceia. São procedimentos dessa igreja primitiva, como eu estou falando aqui, lá do princípio, e chegou até nós hoje, através dos guerreiros da fé, da Escritura Sagrada. Eu louvo a Deus por isso. Agradeço que as pessoas que possam estar assistindo, possam analisar isso, acompanhar as palavras, as mensagens que a gente vem levando e vão analisando na Escritura Sagrada, que vocês vão entender e conhecer que é o verdadeiro procedimento. Isso é para vós e para mim também. Amém? Que Deus possa abençoar a todos. Eu agradeço mais este momento. Eu oro para que essas pessoas não desistam do caminho perfeito e verdadeiro, Pai.
no nome do Senhor Jesus, que eles venham reconhecer o verdadeiro procedimento da palavra de Deus e venham te aceitar como Senhor e Salvador e venham ser salvos, neste nome santo e maravilhoso. Abençoa aquelas pessoas que necessitam, meu Deus, de cura, de milagre, enfim, cada um nas suas áreas, ou no seu viver, o que elas estão passando, o Senhor possa acolhê-la e abençoá-las, no nome do Senhor Jesus, que é bendito e permanece para sempre. Amém e amém.